O discurso de ódio é um tipo de violência exercida por meio do discurso verbal ou escrito e tem por intenção discriminar, ofender, diminuir, agredir outras pessoas devido às suas condições sociais ou características étnicas, raciais, religiosas, culturais, de gênero e orientação sexual, etc. É considerado crime no Brasil e também um atentado aos direitos humanos. O passado da violência irrompe no presente do discurso de ódio contra os diversos grupos discriminados na sociedade. No Brasil, fazendo uma breve análise da evolução dos fatos históricos que ocorreram ao longo dos séculos de sua existência, podemos encontrar muitos fatos possivelmente atrelados à alimentação da discriminação e ódio resultante até os dias de hoje. Já no início da colonização, podemos observar a exploração por parte dos portugueses e europeus que chegaram às terras brasileiras, sofrida pelos povos indígenas que já habitavam o território anteriormente. A escravidão para a extração dos muitos recursos, como pau-brasil e cana-de-açúcar, e a intolerância contra as crenças e costumes são os principais fatos que podem ser atrelados à construção para um discurso de ódio contra tais grupos. Posteriormente, a vinda forçada dos povos africanos a fim de mão de obra escrava também é um dos construtores de ódio na sociedade brasileira, sendo até hoje uma consequência das desigualdades sociais entre etnias, consequência do conceito de modernização conservadora no século XIX e XX, trabalhado por diversos autores brasileiros. Vale lembrar também que durante o século XX o Brasil passou por períodos de 2 longas ditaduras baseadas na censura e, em certos casos, até na tortura e desaparecimento de alguns opositores ao regime militar. Tais governos também podem se relacionar à construção da cultura do ódio, em meio a ondas conservadoras que, comparando ao contexto de outros países, são em proporções planetárias. Os julgamentos sociais muitas vezes provêm de uma perspectiva criada pela própria sociedade, como por exemplo a moda masculina e feminina, pois as empresas de moda estão em constante mudança. Os indivíduos que se recusam a acompanhar essa evolução normalmente são criticados. Esse tipo de situação se tornou muito mais comum no âmbito social tecnológico, porque por meio da tecnologia é possível atacar grupos de pessoas se disfarçando, por exemplo. Além disso, a internet abriga uma enorme quantidade de usuários diariamente, ou seja, o alcance de pessoas é imensamente maior. Para amenizar essa situação, uma alternativa viável seria a criação de grupos com o intuito de identificar e reportar usuários que promovem o ódio. Este grupo não precisa ser necessariamente selecionado, podendo partir da intuição individual de cada um. Apesar de se tratarem de processos de extrema relevância no meio técnico-científico e informacional, a sociedade globalizada e as indústrias 4.0 são desenvolvimentos que possuem diversas contradições. Por um lado, a globalização em curtas distâncias gera uma melhoria na integração entre os países, realiza etapas descentralizadas de produção e busca o aumento da produtividade juntamente com a redução dos custos com matéria-prima. No entanto, apesar das vantagens que esta traz à sociedade 4.0, a globalização também gera uma má distribuição de renda, quando se trata do trabalho assalariado, exclusão das camadas menos privilegiadas da sociedade, intensificação da exploração do trabalho mediante as tecnologias, sem contar com a miséria, fome, desemprego, insegurança e desigualdades, tanto econômicas quanto sociais. E apesar de visar um significativo avanço tecnológico, este acaba não sendo acessível a todos, tratando-se de uma intensa contraposição aos seus próprios preceitos. Um exemplo disso é o favorecimento que essa dinâmica global atribui aos países mais desenvolvidos em detrimento dos emergentes ou dos subdesenvolvidos. Com relação à sociedade 4.0, tem-se como prós a conectividade, a utilização de dados em nuvens e da inteligência artificial, otimizando tempo, custo energético e, consequentemente, todo o processo, além de uma melhoria na segurança, precisão e ergonomia. Em contraponto, fortalece as disparidades entre os países mais significativamente industrializados, que empregam alta tecnologia como internet, robótica, eletrônica e sistemas de automoção, e os desindustrializados, que têm sua mão de obra e seus recursos naturais constantemente explorados, de forma que geram lucro às potências econômicas. Segundo Pierre Levy, a sabercultura abre um mundo de conhecimentos para o homem, mas que é preciso filtrar e organizar as informações para debater ideias e criar uma inteligência coletiva. Ela se forma no cyberespaço sem possuir qualquer fundamento central ou conteúdo particular, mas ao mesmo tempo se transforma adicionando novas informações.
De uma forma geral, a cybercultura ocorre no espaço digital entre dispositivos conectados a uma rede que permite a troca de dados, e se resume ao fluxo de ideias contínuos entre pessoas conectadas por computadores. As redes sociais permitem aos seus usuários uma infinidade de possibilidades, e atualmente a cultura do ódio parece que vem ganhando cada vez mais espaço. Tudo isso acontece dentro de uma rede de computadores atingindo cada usuário que a visualiza. Nesse âmbito das relações sociais, a cybercultura afeta de formas inimagináveis, principalmente quando o fluxo de ideias se engloba na cultura do ódio. Para a sociologia, as relações sociais absorvem conjuntos de interações entre os indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola, no trabalho, ou onde estão diretamente ligadas a forças produtivas. Ao adquiri-las, os homens mudam seu modo de produção e, consequentemente, a maneira de ganhar a vida, alterando todas as suas relações sociais. Elas podem ocorrer de forma natural ou através de interesses individuais que modelam os espaços sociais. Inicialmente, devemos considerar que os seres humanos são seres sociais e encontrar na internet uma forma de interação mais intensa e livre. A partir disso, socializar é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, uma vez que há a integração dos grupos sociais e esses estabelecem as relações sociais. As relações sociais dentro de indivíduos na frente de telas são inimaginavelmente grandes, considerando que a cultura do ódio se torna mais livre e de fácil acesso, alterando as relações e intensificando processos sociais que ocorrem desde o início da humanidade. Com a cybercultura, houve um livre espaço para acesso à livre informação, e isso de forma instantânea. O acelerado avanço das tecnologias de informação e comunicação trouxeram à tona o capitalismo flexível, desencadeando na formação de grandes cadeias globais de produção, surgimento de empresas transnacionais, a substituição do Fordismo pelo Toyotismo, o trabalhador capaz de dominar diferentes etapas do processo de produção, contratos de trabalhos mais flexíveis, como por exemplo a terceirização do trabalho, contratos temporários e voláteis acompanhados pelo aumento do trabalho informal e autônomo, hegemonia do capital financeiro em contraposição ao capital industrial, onde cresceu-se instituições ligadas aos papéis negociáveis, aumento do consumo mútuo sem aumento considerável na média do rendimento familiar e o fortalecimento de um modelo político neoliberal a partir da adoção de 3 pilares centrais: a desregulamentação da economia, a privatização de empresas públicas e o corte de gastos. A globalização do capitalismo, juntamente com uma cultura do ódio, dentro da cybercultura, onde se instaura a intensificação de relações sociais e o avanço de um ideal político neoliberal, tornou possível processos como discussões políticas, pacíficas ou violentas, passivas de xingamentos, exposições de dados, bloqueio de contas, etc., surgimento de ideias como terra plana e antivacina, retorno de ideais como nazismo, fascismo e anarquismo, etc., exposições como estupro, xenofobia, racismo, homofobia, diferentes maneiras de se gerar dinheiro como delivers, lojas online, plataformas de streaming, aumento da indústria pornográfica, que desencadeou uma maior exibição de vídeos como estupro, pedofilia, zoofilia, prostituição, entre outros, e infinitas formas de entretenimento como YouTube, TikTok, jogos online, etc. Levando em consideração os conceitos de Nietzsche e Kierkegaard, juntamente com o tema da campanha da fraternidade, diálogo, compromisso de amor, a cultura do ódio pode ser sobreentendida como uma forma de liberdade de expressão, onde os indivíduos dialogam e expõem o que para eles é entendido como certo, sem ao menos levar em conta a opinião alheia. Kierkegaard e Nietzsche interpretam essa necessidade em depositar esse ódio em seu próximo como uma subjetividade, que se remete ao fundamento da existência. Ou seja, mesmo sendo um discurso voltado ao ódio, os indivíduos se acham no direito de se expressarem dessa maneira. Contudo, essa cultura pode causar discórdia entre os diferentes grupos, sendo capaz de ser praticada tanto de uma forma verbal quanto física.